Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas ao projeto De Ressol Cultural. De Ressol é um famoso pregão maranhense e esta é a nossa homenagem à memória afetiva do nosso povo, o que inspirou esse projeto que pretende impulsionar a cena artística local, levando ações culturais em formato online para os diversos públicos. Eu me chamo Sandra Nunes, sou técnica de cultura do SESC Maranhão e hoje nós vamos falar sobre circo. Patrimônio cultural brasileiro, o circo é uma importante forma de expressão popular e artística. É um lugar de experimentações, de encantamento e principalmente um espaço para o risco, para o riso e para a alegria. SESC apresenta podcasts. Tema de hoje: idealização do projeto SESC Circo. Carol Aragão, arte educadora, produtora cultural, ex-funcionária do SESC Maranhão e idealizadora do projeto SESC Circo. Durante os anos em que eu atuei como técnica de cultura do SESC no Maranhão, eu pude observar por diversas vezes a potência do circo, o seu apelo junto ao público, independente de faixa etária e nível socioeconômico. Porque o circo ele se comunica de uma forma muito imediata. Ele está presente na memória afetiva de muita gente. Algumas vezes ele se torna a primeira experiência de fruição artística. E em uma dessas minhas atuações, eu posso destacar o projeto Pauta das Artes, que reunia apresentações de artes cênicas e música na área de vivência do Sesc Deodoro, um espaço aberto, onde as atividades aconteciam sempre no horário do almoço. Sendo assim, os nossos públicos eram, em sua maioria, os frequentadores do restaurante, trabalhadores do comércio, estudantes, pessoas com tempo restrito, pressa para retornar às suas rotinas. Muitas das vezes, sem tempo para parar e assistir uma apresentação de dança, de música. Mas quando era circo, era diferente. Fosse um palhaço ou mesmo uma performance em tecido acrobático, a plateia ficava cheia. Era difícil resistir, ficar indiferente a uma apresentação circense. Isso era recorrente. E foi pensando nessa receptividade e no fomento à produção artística local que eu idealizei o Sesc Circo. Embora a linguagem estivesse presente em ações sistemáticas e em projetos como a Aldeia Sesc Guajajara de Artes e o Palco Giratório, assim como de atividades formativas, existia a necessidade de uma ação onde o circo fosse o protagonista, já que entre as expressões das artes cênicas ele continua a ser o mais fragilizado em relação a políticas públicas de incentivo. Então, no cenário nacional são poucos os festivais e no contexto local, naquele momento não havia nenhuma proposta com a mesma abordagem do Sesc Circo, de trazer a diversidade da produção circense brasileira, do tradicional ao contemporâneo. A primeira edição do Sesc Circo foi realizada entre os dias 25 e 27 de março de 2013. O período escolhido foi em ocasião da comemoração do Dia Nacional do Circo, celebrado no dia 27 de março, e apresentando o tema Estética, Riso e Técnica. O formato experimentado foi bastante simples, quase um projeto piloto. As atividades aconteceram praticamente todas dentro dos espaços da unidade do Sesc Deodoro e a programação incluiu espetáculos, oficinas e mesas de diálogo, contemplando em sua maioria artistas e grupos locais, entre eles a Companhia Miramundo, Gilson César, a Companhia Chegança e o Grupo Ativitar. E como artista convidado, o acrobata paraense Charles Monteiro. Vale ressaltar duas pessoas que foram super importantes na concepção e realização do Sesc Circo. São elas Andressa Cabral e Michele Cabral, principalmente por serem pesquisadoras e entusiastas da área circense. Andressa Cabral, professora de teatro, produtora cultural, especialista em acessibilidade cultural e ex-estagiária do SESC. Agradeço o convite do SESC para que eu possa falar um pouquinho
sobre o Sesc Circo, esse projeto que eu tenho um carinho muito especial. Então, em 2013, eu fui estagiária do setor de cultura e tive como supervisora a técnica Carol Aragão, que foi quem idealizou o projeto Sesc Circo. Eu fiquei muito feliz porque eu pude participar exercendo 3 funções no Sesc Circo, que foi de estagiária, na qual eu pude participar de todas as etapas do processo de produção, como ministrante de oficina, swing poi, malabares de fita e também como pesquisadora de circo. Então, o Sesc Circo, ele consta na minha pesquisa de TCC, intitulada Os Desequilíbrios da Produção Circense no Brasil Contemporâneo, e eu fico muito grata por fazer parte da história desse projeto que tem uma incrível troca entre artistas, pesquisadores e produtores por meio de ações formativas e apresentações artísticas. Então, eu desejo vida longa ao Sesc Circo. Viva o circo, viva o Sesc Circo! Michele Cabral, palhaça, diretora teatral e docente do Departamento de Artes Cênicas da UFMA. O ano de 2013 se mostrou ser um ano especial logo desde o início. Ainda em janeiro, eu recebi uma ligação da Carolina Aragão, na época técnica de cultura do SESC, onde a Carolina me colocava o seu desejo de realizar um evento dentro do SESC que fosse totalmente voltado para o circo. E ela me convidava, como artista pesquisadora, a fazer as minhas colaborações, o que muito me honrou. Imediatamente eu me empolguei, porque era um fato inédito, um evento voltado para o circo, né, na nossa cidade e no estado. Então, eu entendi que aquela era uma ideia pioneira. Então, eu enviei para ela um e-mail onde eu colocava 3 propostas de temas, né, de títulos para esse evento. Uma delas foi Sesc Circulando, Sesc Bravo Bravíssimo e Sesc Circo. E a Carol gostou e escolheu o nome Sesc Circo. E sugeriu uma série de temas. E essa primeira edição do Sesc Circo, ela escolheu o tema estética, riso e técnica. Esse foi o nosso primeiro Sesc Circo. E o formato foi sendo pensado pela equipe do SESC, em colaboração com os artistas circenses, de uma forma a contemplar não somente os espetáculos e a formação, né, as atividades formativas, que já era uma característica dos eventos do SESC, sempre trazer os espetáculos e as oficinas. Mas o Sesc Circo, ele veio com uma proposta de tema, e dentro desses temas, as mesas de discussão teórica sobre o circo. É muito importante a gente destacar isso, porque isso foi muito inovador e necessário. Haja visto que a atividade circense em São Luís, ela vinha se desenvolvendo a passos lentos, e o evento, essa mostra, esse festival ou esse encontro, como a gente costuma chamar, né, o Sesc Circo de encontro, né, de circenses, que esse evento trouxesse os temas mais relevantes que estavam sendo discutidos sobre circo naquele momento, né? Então, trazer temas como formação, como história do circo, técnicas, as comicidades, as diferentes comicidades produzidas dentro do âmbito do circo, da palhaçaria. E isso foi muito importante porque isso ajudou a trazer informação para os artistas iniciantes, a consolidar a produção artística e de pesquisa dos artistas já consolidados da nossa cidade. Então, o Sesc Circo, ele foi muito inovador nesse sentido, e eu tenho muito orgulho e uma felicidade imensa de ter participado desde o início da elaboração dessa ideia. Esse primeiro momento do projeto reverberou muito positivamente entre o público e artistas. Inclusive, propiciou uma aproximação com artistas da cena circense do sul do Maranhão, que se deslocaram espontaneamente para participar das atividades. E isso sinalizou para um aspecto super importante a ser destacado na edição seguinte:
o intercâmbio entre artistas e grupos. Jô Santos, graduada em Letras e Educação Física, especialista em Teoria da Literatura, contadora de histórias e palhaça. O Sesc Circo, ele foi uma grande porta que se abriu para nós, artistas aqui de Imperatriz, né? Principalmente o THC, que é a Trupe de Habilidade Circense, e a Jô Peteleco. Porque na época, quando esse convite veio para nós, e aqui para nós tudo é um pouco difícil, porque eu falava para os meninos, vamos, que para vocês vai ser fantástico, e para mim também, mas principalmente para eles, que eles iam saber bem melhor a teoria, a prática, né, o que as pessoas estavam fazendo, e foi muito bom essa experiência, porque nós ficamos encantados, né? Encantado com o Sesc Circo, participamos de várias oficinas e isso nos renovou, porque quando nós voltamos para a Imperatriz, a gente veio com vontade de fazer mais, né? De fazer com que essa arte circense ela não morresse e que esse circo que era ali, que era só apresentado embaixo de uma lona, esse circo ele vai para as escolas, para os clubes, para as praças, né, com suas atividades de malabares, de palhaçaria e de muitas coisas. Um projeto fantástico que não pode morrer jamais, que durante esses anos que teve o Sesc, foi ele que vem nos fortalecendo nessa arte circense, né, na arte do fazer, né, e acreditar que o artista ele pode fazer muito mais além. E o Sesc é um órgão que nos ajuda muito nesse ponto, né? De fazer com que o artista seja profissional. E nós vamos ser profissional de que forma? Nessa forma de participar dos eventos, participar das palestras, fazendo oficina, vendo o que o outro faz, né, em outra cidade. Então, é uma experiência fantástica. Nós, imperatrizenses, só temos que agradecer o Sesc Circo por tudo que ele fez por nós, né? Tanto a Jô Peteleco como o THC, Trupe de Habilidade Circense. Já o segundo Sesc Circo passou por uma considerável ampliação, começando pelo período de realização, entre os dias 25 e 30 de março de 2014, o que consequentemente trouxe uma programação maior e mais diversa, reunindo espetáculos, intervenções, performances e ações formativas como oficinas e mesas de diálogo. Representando a produção maranhense estavam a Companhia Miramundo, o Circo Teatro, Companhia Trupe Picadeiros, Gilson César, Grupo Gamar, Núcleo de Formação Artística, Companhia Lumiar de Teatro, Jave Caraf, Trupe Circo Luz, Companhia Chegança, Bando de Bobo e Trupe de Habilidades Circenses, essa última de Imperatriz. Favorecendo o intercâmbio, recebemos como artistas convidados a Companhia Sapato Velho do Rio de Janeiro, Demian Reis e a Trupe Malabares Mágicos da Bahia, Companhia dos Anjos de São Paulo e João Porto da Companhia Nutra, do Distrito Federal. Um dos objetivos dessa edição também foi ocupar vários espaços da cidade, expandir, descentralizar as ações da unidade do Sesc Deodoro. Então, muitas ações foram realizadas em praças, escolas, teatros. Duas grandes novidades também foram o cortejo pelas ruas do centro, realizado no dia 27, em comemoração ao Dia Nacional do Circo, e os lançamentos dos livros Caçadores de Risos, O Maravilhoso Mundo da Palhaçaria, de Demian Reis, e Histórias de Riso e Circo, de Michele Cabral, trazendo ao público uma outra forma de fazer circo. João Porto, ator e palhaço. Bom, eu apresentei o meu espetáculo Soloio, que foi maravilhoso no teatro. A experiência foi muito boa, né, por ter apresentado para um público de São Luís, muito receptivo, uma plateia de muitos jovens, assim, e senhores e crianças, foi bem legal. E eu lembro também que a gente fez o lançamento do livro do Demian Reis, Caçadores de Riso, uma pesquisa muito importante que foi feita pela
uma pesquisa na UFBA, né, feita por meio do doutorado do Demian Reis, na UFBA. Caçadores de Riso, o Maravilhoso Mundo da Palhaçaria, é uma pesquisa completa sobre arte circense no Brasil e no mundo. E também dei oficina, foi uma oficina sobre arte do palhaço, para jovens adultos. Foi muito enriquecedor também, porque tive a oportunidade de entrar em contato com jovens que queriam aprender arte da palhaçaria e também adultos, né? Inclusive participaram artistas da cidade de Imperatriz, aí perto de São Luís, né? Se deslocaram lá de Imperatriz para poder participar desse festival. Você vê que o alcance dele é bem importante, né? E também eu lembro que teve uma troca, uma conversa com os artistas do Rio de Janeiro, da Bahia, do Maranhão, né? E eu representando o Distrito Federal. Foi uma troca muito boa para mim saber, pude saber a realidade de cada artista nos seus locais, nas suas devidas cidades. É sempre muito importante a gente valorizar a nossa arte e poder propiciar espaços assim, né, que alcance tanto o público em geral, artistas, jovens, adultos, crianças, idosos. O circo, ele é uma linguagem que alcança todos. Então ele deve ser realizado sempre, 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 porque é algo muito saudável, muito alegre e que causa risos. E é isso que eu posso falar do Sesc Circo. Outro aspecto que eu gostaria de destacar que o Sesc Circo trouxe de novidade, vamos dizer assim, para a nossa área, né, do circo, foram os lançamentos de livros. Por que isso é tão importante? Porque, primeiro, a produção teórica sobre circo no nosso estado e na nossa cidade era muito pequena, né? Eu lembro que à época, em 2013, eu lancei o livro Histórias de Riso e Circo, que era uma coletânea de contos circenses, onde eu parti das aventuras da palhaça Palita, dos espetáculos que eu já tinha desenvolvido com a Palita, e transformei a dramaturgia em literatura, né? Transformei a dramaturgia em contos. Foi um livro feito em parceria com o SESC, e ele foi lançado numa das edições do Sesc Circo, se não me engano, na segunda edição, né, no ano seguinte, em 2014. Era uma novidade, era uma produção circense genuinamente maranhense, né, publicada em livro. E na sequência nós tivemos também falas de pesquisadores, estudantes da UFMA, que tinham feito seus TCCs sobre a produção circense no Brasil ou no Maranhão. Então, aí também o SESC traz uma inovação, que é jogar visibilidade sobre a produção literária e acadêmica no fazer circense, que vinha sendo desenvolvido a curtos passos, né, a lentos passos, e que aí o evento traz, né, traz aquela novidade para a comunidade, não só de artistas circenses, mas a comunidade de uma forma geral. A gente fez o lançamento do livro, com a participação dos personagens do livro caracterizados, com a participação de um público infantil que foi assistir à leitura do livro e ganhou o livro em sessão de autógrafo. Então, foi um momento novo, um momento muito bonito. Isso é fantástico, né? Um evento em que o circo está representado em todas as suas esferas, em todos os seus formatos possíveis. Então, é mais uma coisa que o Sesc Circo trouxe de diferente, de inovador para dentro do evento e para a nossa cidade. O Sesc, ao tomar essa iniciativa de produzir um evento dentro da área do circo na cidade de São Luís, que a gente não tinha nada específico, o circo participava como linguagem dentro de mostras interdisciplinares, com uma participação muito pequena. E aí, quando o SESC vem com um evento totalmente voltado para o circo, com artistas circenses, pesquisadores, com a comunidade, a dona de casa, o pai, a criança, isso foi fantástico. A gente não sabia que estava fazendo história, que estava sendo pioneiro, e a gente ainda não tinha ideia naquele momento do quanto o Sesc Circo ia contribuir para o avanço da linguagem no nosso estado, né? Hoje a gente olha para trás e se orgulha
de ter dado esse passo e de ter feito parte dele. Parabéns a Carol, a Carolina Aragão pela iniciativa, parabéns ao SESC pela produção, parabéns aos artistas por produzirem, participarem e serem coautores de uma iniciativa tão bonita e tão necessária. Eu me sinto gratificada de ter feito parte disso e continuamos na resistência, na luta e na produção circense aqui no Maranhão. Em relação ao primeiro ano, o Sesc Circo teve expressivo crescimento em todos os aspectos. Orçamento, programação, envolveu mais artistas e grupos, ocupou mais espaços e com isso, claro, atingiu um número maior de público. O projeto também recebeu mais visibilidade, divulgação através de TV, rádio, redes sociais, movimentou a cena cultural local e com isso criou a expectativa da edição seguinte. E, infelizmente, mesmo com toda essa repercussão, em 2015 o Sesc Circo não foi realizado. Posteriormente, em 2016, saiu a terceira edição e, diferente dos anos anteriores, não aconteceu em março, mas em dezembro, entre os dias 9 e 11, e a ideia foi homenagear o Dia do Palhaço, comemorado no dia 10 de dezembro, o dia também que a gente escolheu para realizar o cortejo, o sucesso da edição anterior. E o terceiro ano trouxe um formato mais reduzido em comparação à segunda edição. Foram 3 dias de espetáculos, intervenções, oficinas e mesas de diálogo. Apesar dessa programação enxuta, os espaços utilizados foram diversos. As ações do projeto aconteceram nas unidades do Sesc Deodoro, Sesc Turismo, Sesc Comunidade, indo pela primeira vez ao município da Raposa, Casarão Angelos Novos, Praça Osnório Machado e Deodoro, Pracinha da Avenida Litorânea, e pela primeira vez fomos ao Espigão Costeiro. Lá tivemos uma resposta incrível do público, foi um espaço que funcionou muito bem. Outra novidade dessa edição foi a realização de um cabaré circense com performances de diversos artistas e discotecagem do DJ Josh Wire. Os outros artistas que integraram a programação, artistas locais, artistas e grupos, foram a Companhia Miramundo, o Circo Tá na Rua, a Companhia Pés de Fulô, Jeff Caraf, Trupe Ruhu Circo Teatro, Delci Garcês, e lá de Imperatriz, a Companhia Cata e Conta, com a palhaça Jo Peteleco. Entre os artistas convidados estavam Andréa Macera e o coletivo Nós Palhaços de São Paulo e o Grupo Tia do Rio Grande do Sul. Marcelo Militão, professor de teatro, mamulengueiro, ator, produtor, palhaço e diretor do Grupo Tia. O Grupo Tia de Canoas, Rio Grande do Sul, teve o imenso prazer de participar do Sesc Circo Maranhão, né? Onde a gente pode observar o empenho imenso, né, dos agentes de cultura e a equipe toda do Sesc, né, em poder fazer esse intercâmbio que foi super importante, né, tanto para o grupo, né, e para o lugar de onde a gente vem, quanto para a cidade que nos recebeu, né. A gente avaliou isso devido à participação mesmo do público, né. A gente foi com espetáculo e a gente foi com oficina, né. Também a gente participou de bate-papos, né? Teve pessoal de São Paulo, teve de outras várias regiões, né? Sobretudo também fortalecendo os artistas do Maranhão, né? O que pra gente foi super importante, né? Esse intercâmbio que a gente teve, né? Essa oportunidade de participar, né? Da edição que a gente foi com muita luta. Já tinham tentado em anos anteriores que a gente fosse e não conseguia devido a questões de verba e tudo. Mas o fato da gente ter ido foi super potente, né? A gente avalia que a gente deixou um pedacinho da gente lá e trouxe um pedacinho deles para cá, né? E a gente deseja vida longa para o Sesc Circo Maranhão e que a gente possa se encontrar em outras edições ainda, né? Em outros momentos, em circunstâncias mais prolíferas, né, para a cultura, tá? Vida longa a todos. Eu sou imensamente grata ao Sesc por ter me permitido viver essa experiência, entre tantas outras incríveis.
mas o Sesc Circo tem um espaço muito especial em minha trajetória na instituição. Eu sinto que com ele eu pude trazer o meu olhar sobre a necessidade de dar espaço a uma linguagem que sempre esteve à margem, o meu e de um monte de gente, porque eu não estava só. O projeto foi construído e sempre aconteceu de forma colaborativa. Por isso eu sou grata a cada pessoa que se envolveu e contribuiu para o Sesc Circo acontecer. Equipe de cultura, colaboradores, artistas, públicos, todo mundo que dividiu esse encantamento comigo. E fico muito feliz por ele ter continuado, né? Mesmo após a minha saída, com a Sandra Nunes fazendo um trabalho incrível, pois a gente sabe da importância do Sesc Circo para a cena local e nacional. Ele já integra o calendário de festivais e eu espero que ele siga fascinando e alegrando mais e mais pessoas. Viva o Sesc Circo! Agradecemos imensamente aos nossos convidados e a você que está sempre conosco. Você ouviu a série Memórias do Sesc Maranhão, Projeto Sesc Circo. Este episódio tem produção e roteiro de Sandra Nunes e edição de Claudionor Moraes. Continuem ligados na programação do projeto De Ressol Cultural e siga o Sesc Maranhão nas redes sociais. Aguardem o próximo podcast. Até mais!